Entendendo Provérbios 12, na leitura bíblica comentada, é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que leis? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que leis? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda conosco aqui, porque nós temos lições importantes para podermos aprender. Vamos começar o nosso programa, como sempre, com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu te rendo graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar esse programa. Que o Senhor possa iluminar a minha mente mais uma vez, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos, Senhor, compreender e colocarmos em prática. Senhor querido, que essa leitura bíblica comentada de Provérbios que está sendo realizada no mês de maio, durante todo o mês de maio de 2024, seja edificante e que ela possa edificar outras vidas, mesmo que sejam, Pai, que esses vídeos sejam assistidos em outros meses, em outros anos, em outras datas, Senhor. Que tudo seja para a glória do Teu nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, nos dá um programa, mais uma vez, edificante, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Não esquece de deixar o like nesse vídeo não. Também comente o que você achou desse vídeo, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. E tem também a opção de você compartilhar o vídeo. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho para você poder compartilhar esse vídeo e mandar para sua rede social, o status do seu WhatsApp, o seu stories do Instagram, seu Facebook ou outra rede social. Colabore com isso, divulgue a palavra de Deus, faça com que pessoas possam ser alcançadas e também sejam edificadas para a glória do nome santo do Senhor. Nesse momento, eu quero dar continuidade aí e, como sempre, nós fazemos uma recapitulação do que falamos no vídeo anterior. No vídeo anterior, tratamos de Provérbios, capítulo de número 11, nesse caso. E o que nós vimos no vídeo anterior? Nós vimos aí o caminho da retidão e da perversidade, versículos de 1 a 8, o comportamento dos justos e dos perversos, versículo 9 a 13, resultados da sabedoria e da bondade, versículos 14 a 19, e finalizamos com o caminho do justo e dos perversos, mais uma vez, versículos 20 a 31. Eu tenho aqui no canal já os capítulos de 1 a 11 gravados aqui, e tem o vídeo de introdução do livro de Provérbios, porque para entender um livro você precisa ter ali uma introdução. Então eu fiz uma introdução também, e eu te aconselho a assistir essa introdução para que você possa se situar dentro do livro, saber por que foi escrito, quando foi escrito, tá bom? Qual é a temática, qual é o desenvolvimento, o que significa Provérbios, enfim, você vai ter aí um resumo sobre o assunto do livro de Provérbios. E hoje nós vamos estar falando aí sobre Entendendo Provérbios 12. E o que vamos tratar nesse vídeo de hoje? O valor da sabedoria e da disciplina, versículos de 1 a 4. O impacto das palavras e das ações, versículos 5 a 9. Consequências das atitudes, versículo 10 a 16. Comparação entre o justo e o perverso. Isso aí é muito visto, tá bom? Porque o livro de Provérbios se resume no seguinte. De um lado, a sabedoria, uma vida de sabedoria. Do outro lado, uma vida de insensatez. Os perversos vivem uma vida de sensatez. Os justos vivem uma vida de sabedoria. E o que é viver uma vida de insensatez? É viver uma vida de acordo com seus desejos, com as suas vontades, seguindo aquilo que dá na sua cabeça. Não, Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para viver de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E o que é uma vida de sabedoria? É viver uma vida na ótica de Deus, tá bom?
4, comparação entre os justos e perversos, como eu disse, versículos 17 a 22. E, por fim, atitudes que geram uma vida plena e significativa, versículos 23 a 28. Então, vamos lá. No primeiro ponto, o valor da sabedoria e da disciplina, versículos 1 a 4 do capítulo 12 de Provérbios. Texto na tela. Se você quiser baixar essa Bíblia, se você nunca assistiu nenhum vídeo aqui, nunca ouviu falar sobre isso, o link dessa Bíblia só serve para computador, essa Bíblia aqui, só serve para computador e notebook. Está na descrição do vídeo. Bíblia para computador. Você vai clicar, vai ser levado para um vídeo, lá vai te ensinar todo o passo a passo, tá? O link para baixar vai estar na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo, e aí você vai poder baixar e seguir todo o passo a passo para instalar, tá? E até mesmo tem algumas dicas de como usar. Pastor, não tenho computador, tá? Não tenho notebook, porque é uma Bíblia muito boa, ela tem várias versões, Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, NVI, Nova Versão Internacional, King James, NVT, Nova Versão Transformadora, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, VFL, que é versão fácil de ler, e assim sucessivamente. Então, se você não tem computador, notebook, você pode também descer na descrição desse vídeo aqui e procurar também por Bíblia para celular, Android ou iPhone. Você vai ser levado para um vídeo, e nesse vídeo também você vai poder assistir, baixar o aplicativo, e ainda vou te ensinar como instalar e ao mesmo tempo como manusear de forma assim, inicial, introdutória, mas você vai ter uma base para isso, tá bom? Então vamos lá, versículos de 1 a 4, tratando sobre a sabedoria e a disciplina. O que ama a correção, ama o conhecimento. Ou seja, ele aceita ser disciplinado, ele aceita ser corrigido, ele aceita ser alertado. Então, conforme você vai sendo alertado, você vai aprendendo. Mas existem pessoas que não. Aí por isso que tá aqui. Mas o que aborrecer é rejeitar, é não aceitar, é não ser ensinável. A repreensão é bruto. Ou seja, em outra tradução, em outra versão, na NAA é tolo. Na NVT, diz que é estupidez odiar a repreensão. Por quê? Porque a pessoa não aprende nada. Então, quando você for repreendido, quando eu for repreendido no sentido de algo para me poder me corrigir e ser algo produtivo, aceite. Não se ofenda. Não se aborreça. Não crie situações, porque você só vai viver na tolice. Uma pessoa que não aceita ser repreendida, corrigida, ela só vai viver na tolice. Ela tem a oportunidade de corrigir rotas. Na vida, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo. Não, eu não aceito. Então você vai continuar vivendo na tolice, na estupidez, na insensatez. Está escrito aqui, não sou eu falando. É a palavra, certo? Versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Deus não quer uma pessoa que viva com pensamentos perversos, maquinando maldade, pensando em como prejudicar pessoas e se dar bem. Deus quer ver um homem que realmente seja de bem, um homem que ande em retidão. Aquele que anda em retidão alcançará o favor do Senhor. Você vê que José é vendido pelos seus irmãos, e a Bíblia faz questão de mencionar que Deus era com José. E o que José fazia, prosperava. Ou seja, José alcançava o favor de Deus. Por quê? Porque José vivia uma vida de obediência. Mas se você vive uma vida de desobediência, Deus não poderá abençoar a sua vida. O Salmo 37, versículo 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Talvez você diga, mas a Bíblia diz que não há ninguém bom. Bom no sentido de retidão, de obediência, é nesse sentido. Porque aqui é um contraste entre o que é bom, no sentido de obedecer, justo em Deus, claro, justificação em Cristo, nós não temos justiça própria, e aquele que é mau, aquele que anda na maldade, nós não podemos viver assim. Versículo 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade.
Não há firmeza para quem vive uma vida de impiedade. Não há nem esperança para quem vive uma vida de impiedade. Quem vive uma vida de impiedade, o final dele será a separação eterna. Ele precisa se arrepender, ele precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a raiz dos justos não será removida. O que significa isso? Vamos ver na NA 3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz do justo não será removida. NVI. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. Ou seja, a lembrança do justo, a lembrança de um homem fiel. Qual é o legado que eu e você estamos deixando? Isso é importante perguntar. NVT. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz do justo permanecerá firme. Ou seja, o justo é firme. É como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Ele é firme, ele produz fruto. Então nós não podemos seguir uma vida de perversidade. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Que coisa maravilhosa. Mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Sabe o que o texto está falando nas linguagens de hoje? Que a mulher que procede vergonhosamente é como câncer. A palavra é complicado. Apodrecimento nos ossos. Coisa terrível. Vamos colocar aqui na NA. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão dos seus ossos. Aí foi mais ainda, além. Certo? NVI. A mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Tá aqui, ó, câncer. Pra você não achar assim, o pastor inventou isso. Não, tá na NVI. É câncer. King James. A mulher virtuosa é a coroa de honra para o seu marido, mas a de atitude vergonhosa é como podridão nos ossos dele. NVT. A mulher virtuosa, a coroa de honra do seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Na NTLH, eu gosto de fazer comparações de versões porque ajuda uma compreensão melhor. Inclusive, eu falo sobre isso. Eu sempre mostro aqui para vocês, eu dou oportunidade. Curso meu online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você não é obrigado a comprar o curso. Mas aqui eu ensino as etapas do estudo bíblico. Os métodos que você pode estudar a Bíblia. Você quer estudar a vida de um personagem? Você quer estudar sobre um tema? Você quer estudar sobre uma doutrina? Eu vou ensinar como fazer isso passo a passo. Investimento, você abre mão de 2 lanches e você já consegue adquirir o curso. Então faça o seu investimento. Então eu falo sobre isso. O link está na descrição. É o primeiro link para você aqui. Está no comentário afixado também. É importante. Então você vê, ó, eu faço a comparação. A boa esposa é orgulho do marido. Mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Tá aí, para você. E o que nós aprendemos aqui? Esse versículo destaca a importância da virtude e da dignidade feminina. Uma mulher virtuosa é uma fonte de honra e alegria para seu marido. Nós vamos ver isso em Provérbios 31, a partir do 10. Enquanto aquela que age de maneira vergonhosa traz desonra e desgraça para ele. As mulheres são valorizadas por sua virtude e dignidade, que refletem sua força, integridade e caráter. Devem buscar viver de maneira que honre a si mesmas e aqueles ao seu redor, promovendo valores de virtude, respeito e dignidade. Mas se a mulher não anda de forma digna, não se comporta de maneira digna, ela envergonha a si mesma e envergonha também seu marido. Porque ela tem um marido. Então ela não envergonha só ela. Ela envergonha também seu marido. Alguém olha pra ela e diz, nem parece que tem marido. Cadê o marido dessa mulher? Você já viu como é que é a linguagem hoje? Infelizmente, às vezes o marido é chamado de molenga, frouxo. Desculpe a linguagem, banana. Mas às vezes a mulher é uma mulher que realmente está com a mente voltada a agir de forma vergonhosa. Às vezes o marido já conversou com ela e ela continua. E a vergonha não está só em questão de vestes, não, tá? Como ela se comporta, o que ela anda falando. Tudo isso vai trazer vergonha. Então é preciso entender
que é um casamento e precisa haver ali uma conduta de ambas as partes. Só que aqui Salomão está tratando da parte da mulher. Mas o homem também deve agir de forma honrosa. Isso é óbvio, sem dúvida nenhuma. Não tem o que falar. Então vamos para o resumo aqui. Vamos lá, o valor da sabedoria e da disciplina. Esses versículos nos incentivam a valorizar a correção e o conhecimento, a buscar viver uma vida de retidão diante de Deus, a construir nossas vidas sobre a base sólida da justiça e dos princípios divinos e a promover virtude e dignidade em nossos relacionamentos e interações sociais. Ao fazermos isso, podemos desfrutar do favor e da bênção do Senhor em nossas vidas e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, compassiva e virtuosa. Ou seja, o valor da sabedoria e da disciplina. Temos aqui. Vamos dar prosseguimento? Agora, versículos de 5 a 9, o impacto das palavras e das ações. Os pensamentos do justo são retos. Uma das áreas que nós podemos mais pecar é nos pensamentos. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo, só Deus. Então eu sinto a liberdade de pensar o que eu quiser. Aí cobiço as coisas das pessoas. Posso cobiçar, infelizmente, ou desejar uma mulher. Uma mulher pode desejar um homem. Poder aqui não é por permissão, não. É poder como possibilidade, tá? Não tô falando de poder no sentido de dar ali condição para que ela deseje ou ele deseje. Não, eu tô falando poder no sentido de ser uma possibilidade, tá? Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. Qual é o conselho? Olha o que o texto diz em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Mas tem muitas pessoas que andam. E ímpio no sentido de cometer impiedade. Às vezes tem uma pessoa que não serve a Deus e dependendo do assunto, ele tem até uma palavra, uma orientação. Mas uma pessoa que anda em piedade, é claro que saber falar alguma coisa, uma experiência de vida, isso não quer dizer que a pessoa, só porque tem uma palavra de experiência de vida, ela, por causa disso, ela está sendo beneficiada a nível de receber salvação por causa disso. Não, ela precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas existem pessoas que não servem a Deus, que têm, dependendo da área, dependendo da situação, uma palavra, um conselho, às vezes, fala, não faz isso, meu filho. Isso vai trazer um problema para sua vida. Você vai ficar com a sua vida enrolada. E o que ele está falando é verdade, certo? Então aqui está bem claro, bem descrito. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. Porque ímpio aqui é aquele que pratica impiedade. Então está falando do perverso. Olha o NAA. O pensamento dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. Almeida Revista Atualizada. Ah, tá vendo? Agora entrou a palavra perverso. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Então você não pode seguir o conselho de quem promove perversidade. Vamos voltar para Almeida Revista Corrigida. Versículo 6. Versículo 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue. Que sangue? Sangue inocente? Mas a boca dos retos os livrará. Você vê o seguinte, aqui. Esses versículos contrastam as palavras dos ímpios, perversos. Lembre de ímpio como perverso, tá? Porque senão você vai pensar o tempo todo. Ah, uma pessoa que não serve a Deus o tempo todo, tá? Tem pessoas que têm uma palavra, não a nível de conselho bíblico, nada disso, mas às vezes tem um conselho que é aceitável. Então estamos falando de quem vive na perversidade, que visam prejudicar e causar danos, com as palavras dos retos que trazem libertação e livramento. De que lado você está? O que as suas palavras produzem? Porque tem palavras, às vezes, nós lidamos com as pessoas de hipocrisia, que é falsidade, falamos mentira. O que isso vai produzir? Destruição. Deus nos chamou para isso? Não. Versículo 7. Transtornados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa do justo permanecerá. Tem uma promessa. Todos que vivem na perversidade não subsistirão. Os ímpios não estarão perante o Senhor para sempre. Os que praticam perversidade não estarão para sempre com o Senhor. E mesmo aqueles que não têm uma vida de perversidade nessa dimensão, se não aceitarem Jesus, não tem vida eterna. A vida eterna é só para quem aceita Jesus. Para quem se arrependeu dos seus pecados.
Versículo 8. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Vamos colocar em outra versão aqui? A NA. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Ou seja, tem benefício para aqueles que buscam sabedoria. NVI. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. NVT. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Então não há nenhum problema de alguém receber honra, reconhecimento, no sentido de reconhecimento, por ter uma conduta adequada. Alguém virar e falar, meu Deus, glórias a Deus pela sua vida. Deus seja louvado pelos seus esforços. Porque tenho reconhecido que você tem tentado andar no caminho de retidão. Não há nenhum problema em relação a isso. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Nós não podemos nos exaltar. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Deus não quer que nós venhamos nos exaltar. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 3, olha o que Paulo fala. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Não se exiba, mas que saiba com temperança. Sabe o que é temperança? Domínio próprio. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus não quer que saia por aí disputando, achando que se honrando a si mesmo, que eu sei, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Não faça isso. Isso só vai trazer destruição. Só vai trazer destruição. Quer dizer, esse versículo, ele destaca a preferência por uma vida simples, mas abençoada, sobre uma vida de honra própria e que tem necessidade. Porque Deus não tem compromisso com quem tem honra própria. Nós não podemos ficar se exaltando. Então vamos ver o resumo. Versículos de 5 a 9, o impacto das palavras e ações. Esses versículos nos desafiam a cultivar pensamentos retos, a usar nossas palavras com sabedoria, a construir nossas vidas sobre a base da justiça e a valorizar o entendimento e a generosidade. Ao fazermos isso, podemos desfrutar da bênção da estabilidade e segurança, bem como do louvor e do respeito daqueles ao nosso redor. Quem é que quer tomar conselho com alguém que só fala coisas que não deve? Então, vão procurar alguém que realmente tenha sensatez. Insensatez eles não querem, porque vai ser destruição. E o insensato, uma pessoa que vai buscar conselho com o insensato, é porque ele caminha no caminho da insensatez também. Roboão assume o reinado, e aí ele vai ver conselhos com aqueles que tinham mais idade, que tiveram aconselhando seu pai. Aí ele deixa o conselho deles e vai ouvir o conselho daqueles que cresceram com ele, que tinha a idade parecida com ele. A questão aqui não era a idade, mas era a questão de não terem nenhuma experiência, nenhuma maturidade. E eles disseram, teu pai fez isso? Bota o seu dedo mindinho, seja mais pesado do que o seu pai. E aí ele apertou a carga do povo. Sabe o que aconteceu? O reino dividiu. Foi buscar conselho com as pessoas erradas. Se aconselhe com quem é devido. Com pessoas que você realmente vai ter ali benefícios. Caso contrário, você vai ter problemas. 3. Consequências das atitudes. Versículos 10 a 16. Vamos lá. O justo olha pela vida dos seus animais. Quer dizer, ele se preocupa até mesmo com os animais. Mas ele não coloca os animais acima do valor do ser humano, como nós estamos vendo por aí, tá? Mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Ou seja, eles não se preocupam. Tá falando aqui de perversos. São cruéis. Ou seja, esse versículo contrasta a atitude do justo e do ímpio em relação também aos animais. O justo cuida e protege de seus animais, demonstrando compaixão e responsabilidade, enquanto as misericórdias dos ímpios são cruéis, mostrando falta de sensibilidade
consideração. Isso não quer dizer que uma pessoa que não serve a Deus, até porque eu tô falando sempre, a palavra ímpios aqui é quem pratica perversidade, certo? Isso não quer dizer que uma pessoa que não serve a Deus não vai ter cuidado com os animais. Por favor, não é isso que esse Provérbios está tratando. Versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, ou seja, trabalho. A consequência de quem trabalha é ter pão para comer. Mas o que segue os ociosos está falto de juízo, ou seja, falta de juízo. Por quê? Porque não vai ter alimento, não vai ter nada, não vai chegar a lugar nenhum. A ociosidade não leva a lugar nenhum a não ser a miséria. Nós precisamos procurar coisas para sermos úteis. Tem tantas possibilidades nos dias de hoje. As possibilidades são muitas. A gente pode parar, pensar. Pastor, mas tem um nível de desemprego muito grande. É verdade. Mas aqui o problema é que não é só questão de emprego. Tem pessoas que estão desempregadas, mas não quer fazer nada nem dentro de casa. Ele não ajuda em nada. Não lava um copo. O que vai ser do futuro dessa pessoa? Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que ela não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sou preguiçoso. Eu não sou preguiçosa. Tá. Mas às vezes nós nos deixamos levar pelas situações e agimos como se estivéssemos sendo preguiçosos. Então nós não podemos. Tem que dizer não a isso. Não a ociosidade. Deus não nos criou para sermos ociosos. Só pensa em ficar parado. Já passamos pelo texto aqui de Provérbios que fala sobre a preguiça. Capítulo 6, tá? Então cuidado. Isso só vai trazer desgraça. Não vai trazer nada de bom, tá? Versículo 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Vamos ver aqui? NA. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Ou seja, ele não está associado à maldade. Ele está associado ao que é certo. NVT. Aí ficou mais assim, trouxe um entendimento além. Os ladrões invejam despojos um dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. Não precisa roubar. Precisa desejar o que é dos outros. Certo? Então esse versículo contrasta o desejo do ímpio com as ações do justo. Enquanto o ímpio deseja prejudicar os outros e se envolver em práticas malignas, o justo produz frutos de retidão e de justiça. 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Fala coisas enganosas. Mas o justo sairá da angústia. Ou seja, o ímpio traz sobre ele coisas ruins por causa das suas próprias palavras. Mas o justo sairá da angústia. Por quê? Porque não virá contra ele juízo por causa das suas próprias palavras, das suas próprias ações. É isso? Esse versículo descreve a armadilha e perigos da língua do ímpio, que muitas vezes resulta em angústia e problemas. Por outro lado, o justo é libertado da angústia, evitando cair nas armadilhas da maldade, porque ele não fala o que não deve. Então tenha cuidado. Aí o Novo Testamento, Tiago capítulo 3, vai falar sobre o cuidado com a língua. Certo? Versículo 14. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Aí isso fica bem claro. Tá? Tem um ensinamento trazido lá de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que vai falar que o homem vai colher aquilo que ele semeou. Então você só vai ceifar aquilo que você semeou. Se você semeou algo bom, você vai colher algo bom. Se você semeou algo ruim, você vai colher algo ruim. Então você tem que ter cuidado com a sua semeadura. Versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, ou seja, ele está andando na tolice, ele está andando na insensatez, mas ele acha que está certo. Você não conhece pessoas assim? Ou nós não estamos agindo assim? Tá fazendo coisa errada, mas acha que tá certo. Às vezes desfaz das pessoas. Despreza as pessoas. Ignora as pessoas. Trata as pessoas com falsidade.
fala mal das pessoas pelas costas e acha que tá certo. Isso é viver uma vida de tolice, de insensatez. Porque às vezes nós nos esquecemos que não vamos prestar conta aos homens, vamos prestar conta a Deus, e Deus está vendo tudo. Até o que passa na minha cabeça. Eu chego perto de alguém, abraço, meu irmão, Pai do Senhor, satisfação em te ver. Sai de perto dele, não gosto dele. Ele não desce na minha garganta. Não vou com ele. O que é isso? Falsidade. Se você tem problemas assim, vai orar. Vamos orar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda a amar meu irmão. Eu não sei porquê. Eu tenho algo no meu coração contra ele, mas a tua palavra ensina que eu não posso alimentar esse tipo de sentimento dentro de mim. É assim que eu preciso fazer. Orar. Pedir ajuda a Deus. Eu preciso pedir que Deus me ajude. Versículo 16. Ah, tá, aqui ainda. Mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Mais uma vez. Uma repetição do que nós já vimos lá em cima. Então, dê ouvido ao conselho. Você é sábio. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Ele não ouve ninguém. Mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia. Mas o avisado encobre a afronta. Ele aceita, tá? E aí, vamos ver aqui, ó, na NAA, o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Pronto, ficou bem melhor aqui ainda. Alguém te insulta, mas você é prudente. Você sabe que se irar não vai levar a lugar nenhum. Ah, mas ele mirou, foi culpa dele. Tá, aqui esse versículo deixa claro que você não tem desculpa. Você foi tentado, mas isso não quer dizer que você vai ter que ceder à tentação. Se foi uma coisa que tem a ver com te levar a pecar, às vezes até no dia a dia, uma esposa pode falar alguma coisa que leve o marido a pecar, o marido pode falar alguma coisa que leve a esposa a pecar, mas eles não podem se justificar dizendo, ah, foi meu marido que falou e eu acabei fazendo. Pecou. O marido teve uma contribuição, mas você pecou. Ou, ao contrário, a esposa teve uma contribuição, mas você pecou. Então, fuja disso. Vamos ver o resumo aqui desses versículos. Versículos de número 10 a 16. Consequência das atitudes. Esses versículos nos lembram a importância de cultivar uma vida de integridade, trabalho diligente, prudência e humildade. Ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, podemos desfrutar dos frutos da justiça, da paz, da prosperidade, enquanto evitamos o caminho da maldade e da destruição. É isso. Você quer viver uma vida de insensatez, tá do lado de cá, ou uma vida de sabedoria? Quem escolhe é você. Provérbios está mostrando todo passo a passo, na prática, o que podemos e o que não podemos, o que devemos e o que não devemos. Você vai seguir o quê? O que eu vou seguir? Que esse texto, o Espírito Santo venha nos fazer lembrar, que de quando em quando venhamos meditar. E agora ficou até melhor. Porque você pode pegar os meses que tem 31 dias no ano e pode até ser que você não use todos os meses. Mas tipo, eu fiz uma leitura de Provérbios, tem um mês. Agora passou 3, 4 meses, voltou novamente 31. Ainda tem, me lembrei, tem lá no canal do Pastor Mário Luna uma leitura bíblica comentada. Vou novamente. Todo dia de novo. Irmãos, olha quanta preciosidade tem aqui. Aí a gente larga isso, sabe pra fazer o quê? Deixa eu pegar ele aqui, que ele tá por aqui. Tela de celular, rolando ela o dia todo. Se você disser pra mim o que é proveitoso que você tá vendo aí nessa tela, a maior parte do que assistimos no celular é distração. É entretenimento. Não serve pra nada a nível de edificar nossa vida espiritual. Aí Deus tá de lá olhando pra nós falando assim, parabéns, Mário Luna. Parabéns, você tá de parabéns. Você tá usando o seu celular só pra coisas improdutivas. O que você tá fazendo não tá levando você a lugar nenhum. E você vive reclamando da vida, que você não consegue nada, que você não chega a lugar nenhum, que você não vai pra lugar nenhum, porque é isso, porque é aquilo. Você só perde tempo. Você só gasta o teu tempo com coisas indevidas. Então, na verdade, aquele texto da Bíblia que diz assim, do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros.
Por quê? Porque nós temos a oportunidade de seguir pelo caminho correto e nós seguimos pelo caminho errado. Tem gente maratonando séries, tem gente maratonando filmes, tem gente maratonando novelas, tem gente maratonando internet, mas ninguém quer maratonar a Bíblia, a palavra de Deus. E aqueles que se dedicam a estudar a palavra, querendo ou não, vão acabar sobressaindo. Por quê? Porque querem aparecer? Não. Ainda tem um outro problema que eu vou falar aqui hoje. Vou falar. Aí quem não quer estudar, quem não quer compromisso, quem não quer se dedicar, quando vê alguém que estuda, começa a criticar. Ah, porque quer ser melhor. Ah, porque é teologia pra cá, é teologia pra lá. Na verdade, a pessoa, às vezes, tem casos que a pessoa vai estudar e começa a se achar, mas ela já se achava. Ela apenas está usando a teologia para se achar também, mas ela já se achava, tá? Aí, mas tem casos que não é isso. A pessoa que não quer compromisso, ela tem uma baixa estima e ela começa a ofender aqueles que querem estudar. Vai estudar também. Vai aprender. Vai se debruçar. Vai se empenhar. Invista na sua vida. Faça um curso. Eu volto, eu mostro aqui de novo. Faça um curso. Aprenda. Para você não ser presa. Fácil. Para não ser enganado. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu dou um passo a passo aqui. Você vai ter uma noção de interpretação de texto aqui. Não é um curso de interpretação. Não é um curso de interpretação. Mas você vai ter uma noção de interpretação. Não, pastor, isso eu não quero. Não quero. Porque Deus sabe aqueles que não vão fazer porque não podem financeiramente de verdade e aqueles que simplesmente ignoram. Não tô nem aí. Então, não reclame depois. Eu sei que mudar hábitos é algo muito difícil. Não é fácil. Mas se nós não tivermos força de vontade, pedirmos a Deus graça e continuarmos com os mesmos hábitos, repetindo as mesmas coisas, perdendo o nosso valioso tempo que nunca mais vamos poder aproveitar, porque o tempo que passou não dá mais para resgatar, nós vamos continuar frustrados. E aí fica parecendo que nós somos pobres, coitado. Não é verdade. Nós precisamos reagir. Então vamos reagir em nome de Jesus? Vamos? Vamos reagir? Então vamos lá. Vamos reagir em nome de Jesus. Se inscreva no canal. Vamos lá. 4. Comparação entre justos e perversos. Versículos 17 a 22. Comparação entre justos e perversos, versículo 17 a 22. Então, vamos colocar aqui 17 a 22 para você. (17 a 22). O que diz a verdade manifesta a justiça. Nós, como cristãos, precisamos falar a verdade, ser justo, não ser testemunha falsa. Aqui, ó, mas a testemunha falsa engana. Jesus mesmo passou por isso, testemunhas falsas. Estevão, mentira, disseram que viram o que não viram, ouviram o que não ouviram, tudo mentira. Versículo 18. O que você acha que Deus pensa de uma pessoa que se entrega a falar o que é mentira? E tem irmãos e irmãs que se propõem a isso. Falar que viu o que não viu. Falar que aconteceu o que não aconteceu. Ou espalhar o que ouviu falar sem saber se é verdade. E outra coisa, nós não temos nem o direito de falar, espalhar o que ouvimos falar. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós temos que passar pelo filtro. Isso edifica? É verdade? Se é verdade, edifica? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu gostaria que falasse isso de mim? Ah, mas eu nunca faria isso. Essa é sempre a nossa desculpa. Como se nós fôssemos os santarrões. Não faz isso, mas faz outras coisas. Tem gente que, eu nunca caí em adultério, mas vive falando mal da vida dos outros. Vive tratando pessoas, às vezes, com falsidade. Vive desprezando pessoas. Entra no templo, se quer dar a paz do Senhor para quem está na porta. Isso não é nem falta. Isso não é só falta de ética, não. Isso é falta de educação. Tem cristão que é mal educado. Falta educação. Eu não quero agir assim. Pode ser até que eu passe por alguém e descuidadamente
deixei de dar a paz do Senhor. Pode acontecer? Pode. Mas tô falando de gente que isso é repetitivo. É uma coisa que repete, é recorrente. E ele não tá nem aí. Tá nem aí. Nem saber. Passa, ó. Como se... Isso não é bom, irmãos. Não é bom. Não é bom. Certo? Então, versículo 19. Os lábios da verdade ficará para sempre. 18, melhor dizendo. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Ou seja, há alguns que as palavras ferem. Só ferem. Mas a língua do sábio cura. Uns ferem, outros curam. Agora é verdade que às vezes algum tipo de correção aparentemente causa dor. A Bíblia fala sobre isso. Mas depois você vê o resultado. Tem pessoas que se entristecem quando são corrigidas. Mas se elas abaixarem a cabeça, se elas mudarem, se corrigirem a rota, depois elas vão ver benefício. Os lábios da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. A mentira tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde vai ser descoberta. Tem gente que mente que nem sente. Tem gente que mente de uma forma que ele mesmo ou ela mesma acredita na mentira que está contando. Da forma, ele acredita tanto na mentira que ele conta como se fosse verdade. Mas é mentira. É mentira dele, é mentira dela. Só que ela só dura por um momento. E a pessoa que vive mentindo, quando ela é descoberta, ela perde credibilidade. E aí depois fica reclamando que as pessoas não acreditam nela. Como vai acreditar? Como é que você vai confiar numa pessoa mentirosa? Então não faça isso não. Fuja da mentira. Isso vai trazer só prejuízo para a sua vida. Versículo 20. Engana no coração dos que maquinam mal. Se maquinam mal, é um coração enganoso. Mas alegria tem os que aconselham a paz. Olha, NAA. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Você quer ter o que no seu coração? Fraude ou paz? Ó, fraude no coração. Paz tem alegria. Os que aconselham a paz têm alegria. Você quer ter o quê? Fraude ou alegria? Fraude ou paz? 21. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, os perversos, o mal os apanhará de cheio. E aí talvez você diga assim, mas peraí, pastor, eu conheço cristão que passa por situações de... Mas essa desgraça que tá falando aqui é juízo de Deus, tá? Não tem juízo de Deus. Tem aflições por causa de vivermos nesse mundo. Dores, situações difíceis. Para quem é cristão, tem a questão das oposições, das afrontas, por causa do evangelho, por causa do chamado. Mas não é juízo de Deus. Aqui tem a ver com juízo. Nenhuma desgraça virá sobre o justo, no sentido de juízo. Tanto é que no Antigo Testamento você vê pessoas passando por várias aflições, mas não é juízo de Deus. Certo? Versículo 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Jesus chamou os líderes religiosos dos seus dias de filhos do diabo porque viviam falando mentira. Vocês são filhos do diabo. Vocês têm como pai o diabo. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Ele nunca se firmou na verdade. Aí aqui, o Senhor detesta. Vamos colocar na Almeida Revista atualizada, corrigida. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Abomináveis e detestar é uma palavra bem usada. NVI, o Senhor odeia. Odeia. Agora, como é que eu, como um cristão, vivo falando mentira, irmãos? Como é que um filho de Deus vai viver falando mentira? Se Deus odeia a mentira. Deixa eu perguntar isso aqui. Será que não tem temor no nosso coração? Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que vive mentindo não tem temor a Deus. Uma pessoa que vive na falsidade não tem temor a Deus. Uma pessoa que vive no engano não tem temor a Deus. Uma pessoa que vive caluniando não tem temor a Deus.
Uma pessoa que despreza os outros, se acha melhor do que os outros, não tem temor a Deus. Não tem. Ele nunca vai poder ter uma atitude de sabedoria se ele não mudar essa forma de agir. Mas nós estamos tendo a oportunidade de aprender hoje aqui. O Senhor odeia. Nós temos que odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Retidão, justiça, verdade. E o que Deus odeia? Mentira, engano, falsidade, falsa testemunha. Tudo isso Deus odeia. Então, comece a observar na Bíblia o que Deus odeia e que você venha a odiar isso também, detestar isso também. Comece a observar o que Deus ama e comece a buscar isso para a sua vida. Veja que no fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, é benignidade, é mansidão, é fidelidade. Tá vendo? É domínio próprio. Tudo isso tem no fruto do Espírito. Isso Deus ama. Agora, prostituição, lascívia, facção, inveja, glutonaria. Deus odeia essas coisas. Então nós precisamos abominar o que Deus abomina e amar o que Deus ama. É assim, é simples, certo? O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas, é um contraste, se deleita. Tem prazer com os que falam a verdade. Mas os que agem fielmente são seu deleite. NAA. Os que praticam a verdade são o seu prazer. Aqui, prazer. São o seu prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aí diz que para Deus quem fala a verdade é o seu prazer. É o seu deleite. Deus se deleita naqueles que falam a verdade, que vivem em retidão. Foi por isso que ele falou para Satanás: viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Deus teve prazer no seu servo. Deus se agrada disso. Às vezes você pode estar sofrendo bastante, mas se você vive uma vida de retidão, se você vive de sinceridade, se você vive em humildade, você não desfaz dos outros, você não acha que só porque consegue orar, consegue jejuar, consegue ler Bíblia, você é melhor do que ninguém, Deus tem prazer, Deus se alegra na sua vida. Você não precisa sair pelos quatro ventos por aí. Ó, Deus é comigo, hein? Ó, Deus se agrada de mim, hein? Ó, eu tô na vontade de Deus. Não, você não precisa se justificar, não. Quem vai dar testemunho de você é o Senhor. Quem vai dar testemunho de você são as pessoas à sua volta. Tua boca não pode te louvar. Não se louve a si mesmo. Deixe as pessoas falarem o que devem falar. No momento que for propício. Quem quiser falar bem, vai falar bem. Quem quiser falar mal, vai falar mal. E seja feita a vontade do Senhor. No sentido de você viver de acordo com a vontade dele. Mas aí a gente perde. Perde. Tá? Então Deus tem prazer, alegria, deleite. Vamos ver o resumo? Comparação entre os justos e os perversos. Versículos 17 a 22. Esses versículos nos lembram a importância da verdade, da justiça e da integridade em nossas vidas. Em contraste com a falsidade, olha aí, mentira e maldade. Ao vivermos em conformidade com os princípios da palavra de Deus, honramos a Deus e desfrutamos da sua proteção e bênção sobre nós. Por outro lado, se os desprezarmos, enfrentaremos as consequências de nossas más escolhas. É isso. Entenda sempre que quando no Antigo Testamento fala sobre estaremos debaixo da bênção de Deus, isso não quer dizer que Deus vai nos livrar de todos os problemas. Mas Deus vai passar conosco. Deus vai nos livrar e não dá. Deus não nos tira do problema muitas vezes. Ele permite os problemas, mas ele passa conosco. Ele nos ajuda. Você vai pedir graça a Deus e você vai conseguir vencer em nome de Jesus. E para encerrar, versículos 23 a 28, atitudes que geram uma vida plena e significativa. Vamos lá? O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. Às vezes essa palavra é difícil, então por isso que comparar a versão ajuda. Aquele que é prudente oculta o conhecimento. Guarda.
Mas o coração dos insensatos proclama tolice. Estutícia, tolice. NVI. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento. Aqui melhorou ainda mais. Não alardeia. Não sai por aí dizendo, eu sei, você não sabe, você não sabe. De forma nenhuma. Mas o coração dos tolos derrama insensatez. O tolo, ele se engrandece. Ele se acha. King James. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração do sem juízo é como fonte de jorrar a insensatez. NVT. O sábio não se gaba do seu conhecimento. Pronto, tá aqui. Aí você chegou lá, começou na Almeida da Revista Corrigida, o homem avisado encobre o conhecimento. O que seria encobrir o conhecimento? Encobrir é guardar. É guardar no sentido de guardar a palavra. Mas aí, conforme você vai comparando as versões, você chega à conclusão que o que está sendo dito aqui é o sábio não se gaba do seu conhecimento. Encobrir é não se exibir do que sabe. É nesse sentido. Não é encobrir no sentido de guardar a palavra para praticar em si. Mas é encobrir no sentido de não sair por aí se exibindo. Tem gente que adora se exibir. E isso é errado. Tá aqui. Para quem quer falar de Provérbios? Uma leitura bíblica comentada, versículo por versículo. Se você nunca atentou para versículo por versículo na Bíblia, tá tendo oportunidade aqui no canal de Provérbios. Até aqui Deus me ajudou. Até o capítulo 12, eu tô encerrando o capítulo 12, já. Se Deus assim me permitir, me der vida. E eu quero que o Senhor possa, eu peço ao Senhor que me dê saúde para mim completar o livro de Provérbios total, inteiro, completar o livro todo, certo? Então o sábio não se gaba de seu conhecimento. Olha como a QNVT trouxe uma mais clareza ainda. Mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Vamos lá. 23. O homem avisar... Não, 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. O que isso quer dizer? Aqueles que enganam vão sempre servir. Aqueles que realmente trabalham, são diligentes, poderão estar em cargos de liderança. Vamos ver se é isso? O homem esforçado dominará. Pronto, acabou. Mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Aí, aqui tem uma questão. Tem gente que não quer estudar. Vai trabalhar em trabalho pesado. Como é que você vai conseguir um trabalho mais leve, ganhar mais, se você não quer estudar? Preste atenção. Se você quer ganhar mais, você tem que se qualificar. Se você não se qualifica, você vai ganhar menos. A possibilidade de ganhar mais é muito menor. Eu não estou dizendo que não há nenhuma possibilidade. Zero. Não, eu não estou falando isso. Eu não posso falar isso. Mas eu posso dizer que a possibilidade é muito menor. Então a pessoa preguiçosa não quer estudar, não quer terminar seu ensino fundamental, não quer terminar seu ensino médio, às vezes. Não quer. E aí, como é que você vai conseguir uma posição no mercado de trabalho? Hoje tem profissões aí que você tem que ter, no mínimo, ensino médio. Outras você tem que ter um curso técnico. Como é que você consegue? Não consegue. Não consegue. De maneira nenhuma. Porque se você não se esforçar, você não vai conseguir. E aí a pessoa fica lá, mas não adianta, irmãos. Você não pode só orar, você tem que agir. Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta só orar, age. Tem que agir. Tem que colocar em prática. Tá aqui, irmão. Tá diante dos meus olhos. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalho esforçado. Vamos botar na NVT? Quem trabalha com dedicação chega a ser líder. Lembra que eu falei desde o início? Mas o preguiçoso se torna escravo. Ou seja, vai trabalhar forçado. Então você quer uma qualificação melhor? Estude. Se prepare. Se qualifique. Pastor, mas eu vou estudar o quê? Tem gente que fala isso pra mim. Vou estudar o quê? O que você tem aptidão. Quais são as áreas que você gosta? Quais são as áreas que você tem destaque de habilidade? É nessas áreas que você tem que investir. Se você não tem nenhuma afinidade com matemática,
Pra que você vai fazer uma faculdade de matemática? Não tem habilidade com matemática. Pra quê? Ah, mas estão dizendo aí que matemática tá dando dinheiro. Sai disso. Sai disso, hein? Não é uma questão de dar dinheiro. Você tem que juntar as duas coisas. Senão você vai fazer um trabalho que você não gosta, que você não domina, que vai ser pra você uma coisa horrorosa. É claro que há momentos na nossa vida que às vezes nós temos que trabalhar numa coisa que não é bem aquilo que nós gostamos. Mas isso é por um tempo. Agora, você pegar e gastar seu dinheiro numa faculdade, uma coisa que você não tem aptidão, irmãos, é jogar dinheiro no lixo. É com certeza jogar dinheiro no lixo. Então pense um pouco. O que você pode estudar para você poder fazer um bom curso? Ou fazer um curso e poder ter um aproveitamento. E Deus vai te abençoar. Eu creio em nome de Jesus. Versículo 25. Vamos botar na Almeida Revista Corrigida. Vocês estão vendo? Com essa questão dessa leitura bíblica comentada aqui do canal, essa questão de eu comparar versões, só na comparação de versões, já tem uma clareza maior. Agora imagine você ainda se debruçar, poder depois comparar, depois conferir nos comentários, para você poder chegar a uma conclusão melhor, para você nunca fazer uma aplicação do texto de forma errada. Mas pega um versículo isolado, dá a aplicação que quiser e depois acaba chegando a uma conclusão que aquilo que você falou não era bem aquilo. E aí já era. Versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Vamos botar numa outra versão, 25. A ansiedade no coração, solicitude. Ansiedade no coração pode abater. A ansiedade é estrangulamento da alma. Uma das definições da ansiedade. Ela estrangula a pessoa. É como se ela se sentisse sufocada. E a ansiedade pode ser causada, uma causa patológica, mas ela pode ser também causada pela falta de fé. Então nós temos que ter cuidado. Tá? E ela pode se desenvolver como uma falta de fé e depois entrar para o lado patológico. A ansiedade no coração pode abater alguém. Mas uma boa palavra traz alegria. Então nós temos que ter isso em mente. Esse versículo destaca o impacto das palavras e atitudes sobre o estado emocional do homem. A preocupação excessiva pode causar abatimento, mas uma palavra de encorajamento e bondade pode trazer alegria e conforto. Agora, nós não podemos só se alimentar de uma palavra de alegria, uma boa palavra de alegria o tempo inteiro, porque nós precisamos corrigir rotas. Então, se nós formos alimentados só, Deus é com você o tempo inteiro, você é vitorioso, você vai vencer, você vai isso, mas só que às vezes tem que corrigir alguma rota para Deus ser comigo, para mim vencer. E aí eu fico ouvindo isso e não tem correção de rotas, eu vou ficar frustrado. Porque eu não vou ver nada acontecer, mas por quê? Porque eu continuo no caminho errado, eu preciso mudar a rota, correção de rota. Por isso que tem que vir uma palavra de correção também. Versículo 26. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Salmo 1 de novo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma pessoa perversa vai fazer as pessoas errar. Você vai tomar conselho com uma pessoa perversa? Lembra de Acabe? Acabe tinha uma esposa chamada Jezabel. Acabe ouviu os conselhos de Jezabel. Jezabel não era uma mulher sábia. Jezabel era uma mulher tola. Jezabel era uma mulher insensata. O que acontecia com Acabe? Só fazia besteira. Só errava. Mas eu estou usando o exemplo de Acabe e de Jezabel, mas poderia ser também uma questão de um homem. Não é questão de receber conselho só de uma mulher. Poderia receber conselho de um homem também. Ou uma mulher recebeu o conselho de um homem. Eu só usei aqui porque me veio à mente, né? Porque o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O justo vai levar você para poder crescer mais, para ter uma vida com Deus, certo? Versículo de número 27. O preguiçoso não assará sua caça. Ele caça, mas não tem, ele tem preguiça até de assar a caça. Mas o bem precioso do homem é ser diligente, esforçado, trabalhador.
Você já pensou uma pessoa não tem coragem de assar a caça? Imagina! Quantas vezes eu já ouvi casos da mãe preparar o alimento para o filho, para a filha, e chegar e o filho tá com fome, a filha tá com fome. Você tá com fome? Era só esquentar. Ele não tem coragem nem de esquentar a própria comida para comer. Tá tudo pronto. Nem esquentar a comida para comer ele serve. Ou ela serve. Que situação é essa, irmãos? Mesma coisa o marido. A esposa deixou tudo prontinho. É só esquentar. As panelas, às vezes, ela já deixou até no fogão. É só ligar o... só, sabe como é que faz? Ah, meu Deus. Eu que comecei a cozinhar muito cedo por minha livre e espontânea vontade. Eu vi o sofrimento da minha mãe, eu quis aprender. Fiz minha primeira panela de arroz. Não ficou muito bom não, não tem problema não. Mas eu fiz. Depois fui fazendo, fui aperfeiçoando, fiz feijão. Tá, hoje eu cozinho, graças a Deus. Tenho essa aptidão pela cozinha, não tenho tempo. Mas se me botar na cozinha, eu vou cozinhar e você vai comer. Eu tenho certeza absoluta. Pra glória de Deus. Não tô aqui me exaltando, não é questão de exaltação. Eu tô dizendo, eu sei cozinhar pela bondade de Deus. Mas eu comecei lá esforçando, dedicando, olhando. Aí o marido, a esposa deixou tudo pronto. Ele só tem que pegar uma coisa chamada palito de fósforo, uma caixinha, ou apertar um botãozinho no fogãozinho dele que tem uma tomadinha que sai, vai lá, liga na eletricidade, e ele só precisa apertar o botãozinho para ligar o fogo. E ficar vigiando a panela para a panela não queimar. Ou então pegar a comidinha, botar no pratinho, cobrir, né? Às vezes tem uma tampinha que coloca, levar no micro-ondas, botar o tempinho lá. Ah, eu não sei nem ver como é que é o tempo. Ah, não sabe ver porque não se interessa. Aprende. Aprende. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi lavar roupa. Eu sempre lavei roupa. Já morei sozinho, lavava roupa. Lavava roupa sim, nunca tive problema de lavar roupa. Mesmo casado, às vezes eu lavava também para ajudar. Tinha roupas que era pesado. Então eu lavava assim também, não tinha problema. Mas máquina de lavar eu nunca. Mas chegou um momento que eu cheguei pra minha esposa, minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, falei com ela, amor, me ensina aqui como funciona a máquina. Poderia ter ido no YouTube aqui, procurado como é que lavava roupa na máquina. Tem irmã que pode até achar engraçado, mas é verdade, o homem não sabe. E nem tem obrigação de saber tudo. Aí perguntei pra ela, ela me mostrou a primeira vez, me ensinou. Depois eu ainda tive uma dúvida, fui lá, aprendi. Acabou. Sabe lavar? Lava a roupa, a máquina. Então, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Ah, eu tava te esperando chegar pra esquentar comida pra mim comer. Por quê? Queria comer junto? Como é que é? Não, eu tava te esperando. Por quê? Porque eu não quis fazer. Por que eu não quis fazer? Preguiça, às vezes. Às vezes é preguiça. Às vezes é. Às vezes não. Certo? Então o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Vou botar na NAA. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador fica rico. Aí ele já dá um... Aí ele vai além. Então eu prefiro ainda a NVT. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Então tá ótimo. Muito bom. Se o que trabalha com dedicação tivesse caçado, ele ia cozinhar a sua caça. É por isso que eu falo. É bom pra fazer comparações, mas aqui na NTLH você vê que aqui foi um pouco além. Né? O preguiçoso, porque a versão NTLH, versão fácil de ler, são paráfrase. Então, na verdade, ela tá dando uma explicação do texto também ao mesmo tempo. E aí, consegue, às vezes, ir um pouquinho além. O preguiçoso não consegue o que deseja. Não, ele caçou. Ele não consegue o que deseja aqui, é uma dedução. Que, na verdade, ele caçou, ele precisa comer, então ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não quis assar. Então não é bem assim. Mas o homem trabalhador ficará rico. E também não tá falando disso. Então vai ter horas que vai passar um pouquinho, tá? Eu acho que dá uma forçada, dependendo. Mas outras versões fica muito bem, tá?
nem sempre é a NTLH, por isso que eu digo que ela não deve ser uma Bíblia de uso só. E 28, para terminar, na vereda da justiça está a vida. Ou seja, Deus tem aliança e promete vida para quem anda na justiça. E no caminho da sua carreira não há morte. Ande na vereda da justiça. Ande no caminho da justiça. Não há morte. Não há juízo. Há bênção. Deus abençoa. Vamos ver na NAA. Na vereda da justiça está a vida e neste caminho não há morte. Não há juízo de Deus. Há bênção de Deus. Certo? Vamos ver aqui o resumo desse trecho. Atitudes que geram uma vida plena e significativa. Esses versículos lembram da importância da sabedoria, da diligência, da bondade, da justiça em nossas vidas. Ao aplicarmos esses princípios em nossos relacionamentos, em nossas atividades diárias, podemos desfrutar de uma vida plena e significativa enquanto influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Então você vê que é sempre essa questão. Se você vive uma vida de obediência, você vai influenciar, você vai ter benefício. Se você vive uma vida de insensatez, você vai trazer prejuízo para a sua vida, prejuízo para a vida daqueles que estão à sua volta. E aí talvez alguém diga assim, mas por que prejuízo para alguém que está à sua volta? Porque querendo ou não, sempre que nós temos algumas atitudes, isso acaba respingando em quem está à nossa volta. Então, família, ou alguém que nós estamos lidando, então nós temos que levar em consideração que as nossas atitudes não atingem só a nós, atingem pessoas à nossa volta também. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa leitura bíblica, certo? Você já sabe que a aplicação é colocar em prática, tem vários versículos aí. Capítulo 12 de Provérbios oferece uma série de ensinamentos práticos sobre a sabedoria, as palavras, as atitudes e as consequências das escolhas. A sabedoria é valorizada como fonte de vida e prosperidade, enquanto a perversidade e a falsidade são condenadas como fonte de destruição. De um lado, a questão da vida, do outro lado, a questão da destruição. Tem sempre um contraste de algo bom e de algo ruim. Esses princípios continuam a ser relevantes nos dias de hoje, lembrando-nos da importância de buscar a sabedoria divina em todas as áreas de nossa vida, não é só numa parte, é em todas as áreas. E de praticar a justiça, a verdade, a prudência em nossas ações e nossas palavras. E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo entendendo Provérbios 13. E aí eu continuo deixando sempre para vocês, se você está pela primeira vez, tô falando aí, ó. Comentário expositivo de Provérbios. É um ótimo comentário. Ótimo, ótimo. Link na descrição. Livro. Através da Bíblia, livro por livro. Esse aí faz uma introdução de cada livro. E é importante você, antes de ler qualquer livro da Bíblia, saber do que ele trata. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual é o contexto, quais os assuntos que são tratados, o esboço do livro, tudo isso trata nesse livro. A Bíblia Sagrada é a minha Bíblia, né? Tem pessoas que me perguntaram qual era a Bíblia. Letra extra gigante, ao meio da revista corrigida, tá bom? Mas a letra é bem grande mesmo. Você vê que daí dá para você já enxergar um pouco, tá? Então, eu coloquei ela aqui também para poder falar dela. A NVT, que eu falo dela direto aqui. A NVT e a NAA são duas bíblias que eu tô falando aqui também bastante, tá? É NVT, tá? Essa é de estudo. E tem a NVT comum. Então, você pode adquirir. Os links estão na descrição também. Eu deixo também o meu contato para convite. Se quiser me convidar. Ou convidar minha menina princesa, que louva. Ângela Manhãs Luna, minha esposa. Ela louva também ao Senhor, tá? Você pode me convidar para pregações. Escola Bíblica Dominical. Não necessariamente precisa ser para CPAD. Eu dou aula aqui na CPAD. Mas se você me fornecer a lição, qual é a lição? Eu vou estudar. Pode ser da Central Gospel, da Betel ou outra. Não tem problema, tá bom? Então, tanto a aula do dia a dia, né? Ou também a encerramento de trimestre. Escola Bíblica para Obreiros, EBO. Estudo bíblico, palestras, seminários, congressos, festividades, tá? Aulas de teologia e treinamentos. Enfim, tudo que tem a ver com a palavra de Deus. Estamos aí para poder realizar a obra do Senhor. A minha esposa também para louvar o nome do Senhor. Se você quiser convidar só ela, também não tem problema nenhum. Eu acompanho sem nenhum problema, tá? Também falo para você, se você quiser semear no meu ministério de ensino, eu agradeço. Deus seja louvado. Que Deus possa tocar no seu coração. Você ter
generosidade, caso você queira. Você não é obrigado, os vídeos aqui são gratuitos, esse programa é gratuito, mas às vezes você reconhece, pastor Mário Luna tá aí trabalhando no reino, tá trabalhando em tempo integral no reino, então eu reconheço que eu posso semear no ministério dele. Enfim, é com você e com Deus. Aponte a câmera do seu celular, do seu aplicativo, do seu banco para o QR Code, área Pix, lê QR Code. Você pode lá fazer isso, ou a chave Pix que tá aí. Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. É pessoa jurídica, tá bom? Então, tem 3 programas aqui. O Entende Tu Que Lês, EBD Comentado Online, que é aulas da Escola Dominical CPAD, adultos e jovens. Nesse momento que eu tô gravando, maio de 2024, 12 de maio de 2024, que o vídeo vai ao ar, tá? É isso que é feito. Teologia e a vida cristã, assuntos, né, do dia a dia, tem aí também, tá bom? Então, nesse momento, eu quero agradecer a você por mais um Entendendo Provérbios 12, Entende Tu Que Lês, e leitura bíblica comentada, e nos vemos no próximo vídeo, nesse caso. Tô deixando aqui a playlist de provérbios, tá? Playlist de provérbios, e também tenho deixado a playlist do Investimentos para um Casamento Saudável. Falamos tanto sobre a questão da imoralidade, então eu tenho deixado também para que você possa assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família. Continue orando por mim, pela minha menina princesa, pela minha esposa, pela minha família, porque nós precisamos muito. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.